Muito bem, irmãos. Nós vamos então começar a nossa aula dessa manhã. Só apenas um breve comentário. Ontem, de fato, foi uma bênção lá o aniversário da congregação. Gente de algumas igrejas. Foi bom rever o reverendo Ageu, que foi diretor na época que eu estudava. E o pastor só esqueceu de falar da minha emoção quando ele disse que é cearense. O pastor não falou essa palavra, eu não vou resistir a essa daí. Ele estava pregando, não, porque eu sou do Ceará. Aí eu fiquei emocionado lá, algumas irmãs sinalizando para mim, e eu tendo que conter as lágrimas. Reverendo Ageu foi diretor de 2007 a 2022, diretor do seminário JMC. Ele pregou na minha formatura, em 2007. Ele disse que eu envelheci. Aí eu falei, deve ser a igreja, viu, reverendo? Deve ser. Olha, você envelheceu, os cabelos grisalhos e tal. Muito bem. Então vamos começar a nossa aula. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Hoje a nossa tarefa é estudar o capítulo 5. Obrigado, Rodrigo. Nós demos uma parada no livro. Domingo passado nós tivemos o culto da ressurreição aqui. E estamos há 2 semanas sem falar do livro, não sei se vocês já estão com saudades. Hoje a gente vai dar continuidade. A minha tarefa hoje com vocês é estudar o capítulo 5. Então abra aí, por favor, Apocalipse 5. Muito bem, deixe a sua Bíblia aberta. No capítulo 5, nós vamos expô-lo nessa manhã. Apenas recordando, nós estamos estudando a 2ª sessão do livro. Lembrando que o livro tem 7 sessões paralelas e progressivas. E nós estamos estudando a 2ª sessão, os 7 selos. E o nome da sessão aparece aí no capítulo 5, versículo 1. Veja só o que diz aí, 5:1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, esse aqui é o nome da sessão. A sessão começa no capítulo 4 e termina no capítulo 7. Tudo que nós vamos falar até o final do capítulo 7 tem a ver com os selos. Aliás, sobre esse livro aí, né, o Joel Medina gentilmente emprestou, que eu acabei esquecendo, ele conseguiu, ele tem um pergaminho, uma espécie de um rolo assim. Nós não temos esse daí, o original, nós não temos, mas nós temos uma cópia. O Medina gentilmente emprestou um pergaminho egípcio, parecido com aquele ali, está lá na minha sala, eu esqueci. E eu ia trazer para vocês, para a gente abrir e ver selo por selo. O do Medina não está escrito, está escrito por dentro e por fora também, né? Não, né? Então depois, semana que vem, se eu lembrar, está lá na minha sala um pergaminho egípcio. Nós não temos o original, mas o Medina conseguiu uma cópia. E em breve eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? O do Medina, vamos ver se o do Medina é tão forte como esse daqui. Vamos lá. Muito bem, nós já estudamos, estão lembrados dessa imagem aí? Já estudamos Apocalipse 4, Deus está no trono. Foi o assunto que nós levamos 2 aulas, parte 1 e parte 2, para decifrar o que está nessa imagem. Hoje, na verdade, nós vamos continuar estudando essa imagem, mas com um foco diferente. Hoje, então, nós vamos para o capítulo 5, mas nós ainda estamos dentro dessa imagem aqui. É como se o João estivesse fazendo uma filmagem e a câmera estava, no capítulo 4, a câmera estava dando um zoom geral. E no capítulo 5 é como se ele pegasse a câmera e desse um zoom para mostrar um detalhe que ele quer mostrar. Mas esse detalhe ainda permanece aqui. Então, imaginem uma filmagem, no capítulo 4, João está mostrando a cena inteira.
É como, de repente, você está assistindo um culto, aí está mostrando a igreja inteira. E daqui a pouco a câmera vai para uma pessoa, não é assim? Que fechou o olho, que está orando, que está emocionado, não é assim? Então você tem a imagem toda do culto, daqui a pouco a câmera deu um zoom numa pessoa só. Então é como se João, agora no capítulo 5, ele dá um zoom para mostrar um detalhe que ele quer mostrar. E que detalhe? Um detalhe que tem muita coisa aqui para a gente ver. Então vamos ver aí o zoom que ele deu dentro dessa imagem aqui. Esse é o zoom. Então é isso que nós vamos estudar nessa manhã. Apocalipse 5, a exaltação do Cordeiro. São 14 versículos, se eu pudesse resumir aí numa palavra, os 14 versículos, a palavra central aqui é o Cordeiro, com letra maiúscula. Veja só, é aquela imagem do capítulo 4, ele deu um zoom, porque ele quer falar agora dessa imagem. Ele quer falar agora dos detalhes que ele está vendo aqui. Então, vamos ver aqui, versículo 6. Olha o zoom que ele deu. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então, dentro daquela imagem do trono, ele dá o zoom e agora ele quer falar desse animal, desse cordeiro, e nós vamos ver aí o quanta coisa boa tem para falar nesse zoom que ele deu. Resumo do capítulo 5, ele está dividido em 2 partes. Primeira, o livro na mão de Deus, versículos 1 a 5, e segunda, a adoração ao cordeiro, versículos 6 a 14. Então, 2 partes, até o versículo 5, a ênfase está no livro, naquele pergaminho, escrito por dentro e por fora, fechado, com 7 selos. O foco vai ser o livro que está na mão direita do Pai. Depois do versículo 6 até o final, a ênfase total é naquele zoom que ele deu no cordeiro. E é o que nós vamos ver. Então, 2 palavrinhas aí, vai ser tranquilo. Nós vamos falar sobre o livro primeiro e depois vamos falar sobre o cordeiro. Mas vocês vão ver que tem um caminhão de coisa que João coloca aqui para nós. Mensagem que aparece explícita, mensagem que aparece implícita, é impressionante. Então falemos um pouco, voltemos para o trono e daqui a pouco a gente volta para o zoom novamente. Veja só. Primeira parte aí, o livro na mão de Deus, versículos 1 a 5. Então ele vai falar... Aqui, ó, eu coloquei essa setinha aqui, né? Ele volta, aqui você tem o trono de Deus, e ele vai dar uma ênfase nesse livro. E ele tem algumas coisas importantes para falar sobre ele. Vamos ler aí para a gente ter uma ideia. Versículos 1 a 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Muito bem, então vamos considerar aí alguns detalhes importantes sobre esse livro. No versículo 1, o texto diz que João viu dentro dessa cena um livro que está na mão direita de Deus. Veja só, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. 2 detalhes aqui sobre essa cena. O primeiro é a mão direita. Ele diz que o livro está na mão direita. Esse é o primeiro ponto.
Mão direita, a direita na Bíblia é a ideia de poder, de autoridade, de grandeza. Na cultura judaica tem uma conotação diferente da nossa, a cultura oriental, uma conotação diferente da nossa, que é ocidental. Na cultura judaica, a mão esquerda é a mão impura, lembra? A mão esquerda é a mão impura. A mão direita, o lado direito é o lado do poder, do trono, da autoridade. E eu sempre tenho dificuldade porque eu sou canhoto, sempre tenho dificuldade. Então fala que a mão esquerda é a mão da impureza, etc, tal, mas eu sou canhoto. Canhoto para escrever, para jogar bola, canhoto para tudo. Só tem uma coisa que eu faço bem com a mão direita, coçar a esquerda. Então, aí eu faço bem, né? Com a mão direita eu consigo coçar a esquerda. Então eu sou canhoto por natureza. Esses dias alguém me viu escrevendo lá e alguém falou: pastor, escreve direito. Eu estava escrevendo. Escreve com a mão certa. Então, canhoto por natureza. Aliás, dizem que os canhotos são 10% da população mundial. 90% da população é destra e apenas 10% é canhota. Então, eu estou na minoria, os 10%. Então, o primeiro detalhe é sobre a mão, está do lado direito, mostrando poder e autoridade. O segundo detalhe é sobre o livro. O que tem nesse livro? Qual é o conteúdo desse livro? O que tem de tão sério, de tão importante, que fez o apóstolo João chorar copiosamente? Qual é o conteúdo? Por que ele está fechado, selado, com 7 selos? Um selo só já seria suficiente. Mas ele tem 7 selos. Ele está escrito por dentro e por fora. A ideia é o seguinte: não tem mais espaço para escrever nesse livro. Então, por dentro ele está totalmente cheio. Por fora está totalmente cheio. Não dá para acrescentar mais nada, não dá para tirar nada. O livro está completo, pleno, e ele está selado. E a ideia é o seguinte: ele precisa ser aberto. E à medida em que ele for aberto, coisas vão acontecendo, eventos extraordinários vão acontecendo. Então, o capítulo começa com esse destaque aqui, um livro. E esse livro, adiantando para vocês, é o livro dos decretos de Deus. É o livro que precisa ser aberto, e esses acontecimentos precisam se realizar ao longo da história, e ele está fechado, e precisa ter alguém muito digno e capaz de pegar o livro, abrir o livro, ver o que tem nele. Esse livro é o livro dos decretos de Deus. Quando esse livro for aberto, vocês vão ver os eventos que já foram determinados por Deus para acontecer ao longo da história. Mas ele está fechado. Ele está fechado e ele está num lugar bem difícil. Ele está na mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem é que vai se atrever de pegar esse livro? Quem? Quem vai pegar? Então veja só. Os versículos 2 a 4 ecoam uma pergunta no céu, um grito. E a pergunta é a seguinte: quem é digno de abrir o livro? Quem pode pegar o livro? Quem pode abri-lo, desatar selo por selo e ir vendo o que vai acontecer? Quem é digno? Veja só, versículo 2: o digno procurado. Faz-se uma varredura em tudo quanto é lugar, procurando alguém que seja capaz de pegar o livro. Já pensou? O livro está na mão direita de Deus Pai. Já pensou se fosse você diria: com licença, posso pegar o livro? Posso pegar? Posso ver? Posso abrir? Faz-se uma varredura, versículo 2. O digno procurado. Vi também um anjo forte que proclamou em grande voz, ele deu um grito: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem? Quem? Começa-se a procura. Um homem, uma pessoa, um ser que seja capaz de pegar o livro, abrir
e conferir o que tem dentro dele. E veja só, versículo 3, a varredura completa, versículo 3, a procura completa. Fez-se uma busca. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então as coisas começam a se complicar aqui, porque esse livro parece inacessível. As pessoas parecem que ninguém pode chegar. E João destaca o seguinte, olha, procura-se insistentemente em tudo quanto é lugar. No céu, procura-se entre os anjos. Os anjos não puderam pegar, os arcanjos, os serafins, os querubins, todas as criaturas celestes não puderam pegar o livro. Depois a procura continua, e ele diz agora, na terra, procura-se um homem, alguém na terra, uma pessoa. Os apóstolos não puderam pegar. Os pastores não puderam pegar. Os presbíteros, os diáconos, Maria não pôde pegar. Os grandes líderes religiosos, procura-se insistentemente, não tem nenhum homem, nenhuma mulher aqui na terra que possa pegar o livro. Também procura-se debaixo da terra, diz o texto, debaixo da terra, provavelmente uma menção no mundo dos mortos, entre aqueles que já foram. Uma varredura completa lá no céu? Não. Uma varredura completa na terra? Não. Uma varredura completa debaixo da terra? Não. Tem um detalhe, ninguém pode pegar, e ninguém pode olhar. Ninguém pode sequer, pegar é algo impensável. Mas não pode pegar. Quem é que consegue olhar para essa cena? Quem está no trono é o Pai. Nós não conseguimos olhar nem para o sol. Imagina para o Criador de todas as coisas, ninguém vai ousar pegar esse livro. E ninguém vai olhar, não pode. E aí o versículo 4 diz que João chorava. Olha só, e eu chorava não era pouco, muito. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Por que João chora? Por que João, que no capítulo 4 é convidado a subir para o céu, e agora ele chora talvez copiosamente? Por quê? Porque esse é o livro dos decretos de Deus. Ele precisa ser aberto. Você precisa ter acesso a ele. Você precisa saber o conteúdo desse livro. E ele está fechado, com 7 selos. Ele chora copiosamente, porque a ideia é a seguinte, olha, se esse livro não for aberto, como é que nós saberemos dos decretos de Deus? Do plano de Deus estabelecido para a igreja e para todos os séculos, para todas as pessoas. E eu chorava muito. É o choro da tristeza, é o choro talvez da decepção. Deus me trouxe até aqui, eu vi um alto e sublime trono, mas na mão direita dele tem todos os decretos, toda a história, tudo o que vai acontecer no futuro, e esse livro precisa ser aberto. Ele só tem uma coisa, chorar, e eu chorava muito. Muito bem, seguindo. Veja essa imagem, ela é muito interessante, metade leão, metade cordeiro. Agora, ainda dentro desse ponto, o digno procurado é agora o digno encontrado. A varredura no céu, na terra, debaixo da terra, daqui para frente vai falar, no mar também foi procurado no mar. E agora o digno procurado é o digno encontrado. E essa imagem é fantástica, porque essa imagem, ela revela os dois aspectos de Cristo. Cristo é cordeiro e é leão, é ou não é? Cristo é cordeiro e é leão. Cada vinda de Jesus representa um animal. Cada vinda de Jesus representa um animal. Na primeira vinda, a figura que é aplicada para Cristo é o cordeiro.
E na segunda vinda, a figura que é aplicada para ele é um leão. É uma simbiose, é uma mistura de imagens. O digno procurado, versículo 2, quem é digno de abrir o livro? O digno procurado é o digno encontrado. Versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Um dos anciãos, esse ancião aqui, é um daqueles que representa a igreja do Senhor. O ancião vem, toca em João, talvez no ombro dele diga e disse, não chore, não chore. Apesar de não se ter encontrado no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, achamos alguém, achamos. Esse alguém é leão, é cordeiro, ele é o Filho de Deus. As promessas das Escrituras apontam para essas duas figuras. Não chore, já temos alguém que vai pegar o livro e vai olhar para ele. E é curioso que quando ele vai pegar o livro, que ele não pede licença. Não pediu licença. Nenhum homem ousaria se aproximar desse trono. Mas Jesus, ao pegar o texto, não diz que ele, com licença, posso pegar o livro? Ele não pede, ele não pergunta. Sabe por quê? Porque agora ele é o digno encontrado. Ele tem atributos necessários para pegar esse livro dos decretos de Deus. E veja, se esse livro não for aberto, nós só conheceríamos o Deus Criador. Mas não conheceríamos o Deus que decreta todas as coisas. Se no capítulo 4, Deus é o Criador. No capítulo 5, Deus é o Redentor, é o Salvador. Mas para que eu saiba que Ele é o Salvador, precisa abrir o livro. Veja só aí, o digno encontrado já vimos. Ele é chamado de leão e ele é chamado de cordeiro. E veja que a Bíblia inteira, nesse fio condutor de salvação, vamos lá para Gênesis. Gênesis, leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Gênesis 49. Você nem imaginava que, estudando Apocalipse, você fosse para Gênesis, não é? Veja só. Jesus é conhecido como leão de Judá. Gênesis 49. O que acontece é o seguinte. Jacó estava abençoando os seus filhos. Ele estava velhinho, estava próximo da morte. E Jacó fala assim, olha, sobre José vai acontecer isso com José, vai acontecer isso com Dan, com Zebulon, com Naftali, vai acontecer isso com Rúben, vai acontecer isso. Quando ele vai falar de Judá, tem algo especial. Veja só, 49, 9. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Viram? Jacó está morrendo, mas ele diz assim, o cetro não vai se apartar de de Judá. Da tribo de Judá virá alguém que será o Redentor, o Salvador. Ele é leão. Ele é leão. E aí, lá em Apocalipse 5, Apocalipse 5:5 diz que ele é o leão da tribo de Judá. Profetizado por Jacó, aqui em Gênesis 49, 9. Judá é leãozinho. Então, Jacó já ensaia dizendo, prepare-se que a tribo do Messias vai ser Judá. Prepare-se. Muito bem. Agora vamos ver aí, diz que ele é a raiz de Davi. Quem foi que disse isso? Isaías. Vamos para Isaías. Essa simbiose de imagens, essa mistura, ele é leão, ele é cordeiro. Vamos ver aí.
Isaías 11, versículo 1. Olha que interessante, gente. 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Do tronco de Jessé. Quem era Jessé? O pai de Davi. Então, lá em Gênesis 49 é dito que é dito a tribo. Agora em Isaías 1 é dito o pai. Então já foi afunilando, e do tronco de Jessé, 1 Samuel 16, quando o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé, lembra da história? Passa o primeiro, passa o segundo, e aí Samuel pergunta, você não tem mais filho? Tem um lá, lembra que estava no campo? Tem o Davi que está lá no campo, então chama ele, do tronco de Jessé. Jacó falou da tribo, Isaías falou da família, falou o pai, do tronco de Jessé. Aí nós chegamos em Apocalipse 5:5, diz assim, que ele é a raiz de Davi. Qual é a raiz de Davi? Isaías 11:1, é Jessé. É Jessé. Então, olhem o fio condutor das Escrituras. Você está lendo Isaías, mas cuidado que você pode esbarrar em Apocalipse. É impressionante. Agora vá para Apocalipse 22. Veja só. Não precisa mais chorar, João. Não precisa chorar. Agora, já encontramos alguém, o digno encontrado. 22:16. Veja que interessante aqui. Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Bom, a raiz de Davi nós já vimos que é Isaías. A estrela da manhã, quem falou isso foi um homem chamado Balaão. Lá no Antigo Testamento, ele fez aquelas lambanças lá, a gente conhece a história do Balaão, né? Mas ele fala, uma das profecias dele é que Deus vai mandar alguém que será a estrela da manhã. Então, o ancião diz assim, João, pode parar de chorar. O digno procurado agora é o digno encontrado. Então você vê toda a cena inicial do capítulo 5, é aquele zoom que João deu, é no livro. E agora o zoom, vamos para a segunda parte. Opa, muito bem. Então vamos ver aí a segunda parte, a adoração ao Cordeiro. Já achamos alguém que pode pegar o livro, ele não vai pedir sequer licença, porque pressupõe dignidade, pressupõe que ele pode. Então vamos ler, eu vou ler o texto, depois a gente volta falando alguns detalhes. Segunda parte então, a adoração ao Cordeiro, versículos 6 a 14. Então vi, é o zoom, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita. Olha, ele tomou, ele não pediu licença, ele tomou daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, letra maiúscula, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, imagina a altura desse louvor,
que é cantado por milhões e milhões. Imagina a altura. Versículo 12. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono, e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Muito bem, a adoração ao Cordeiro. O digno procurado é o digno encontrado, e agora é o digno adorado. Procurado, encontrado, adorado. Vamos ver então essa adoração. Primeiro eu queria falar um pouquinho aí sobre o Cordeiro. Sobre o Cordeiro. Esse Cordeiro que vocês estão vendo aqui, né? Dá para ver que ele está ferido? Dá para ver? Dá para ver? Quem está vendo aí? Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Não tem uma marca aqui? Tem aqui? Aqui tem uma marca. Na imagem original, tá vermelho. Na imagem original é vermelho, ok? Aliás, olha só, os da frente aqui podem ver aqui pela televisão. Em breve a gente vai resolver esse problema aí. Então tem um corte aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui tá ali onde vocês estão vendo preto. Aqui tá vermelho. É sangue. É sangue. Ok? Daqui a pouco eu vou explicar. A ideia do cordeiro, primeiro que a gente precisa ver que ela aparece em toda a Bíblia. O que nós temos aqui em Apocalipse 5, quando os primeiros leitores do Apocalipse receberam este capítulo, eles sabiam, como criança, o que é um cordeiro. E a Bíblia faz questão de preparar a gente todo o terreno, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Quando chega aqui no capítulo 5, aqui o título que eu dei é A Exaltação do Cordeiro. O Cordeiro foi exaltado, coroado, denominado Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Aqui o Cordeiro é coroado, exaltado. Mas antes da gente continuar aqui, eu só preciso passear um pouquinho com vocês para perceber que toda a Bíblia fala do Cordeiro. Toda a Bíblia. Então, Apocalipse 5 não deveria ser nenhuma novidade para a gente. O que nós vemos em Apocalipse 5 é apenas um momento histórico, no plano da redenção, em que ele é coroado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque ele fez algo impensável. Pegar o livro daquele que estava sentado no trono. Enquanto que no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, ninguém podia sequer olhar, ele pega. E quando ele pega, ele diz: me dá o livro, eu posso falar dos decretos de Deus, ele é coroado. Mas vamos antes só passear um pouquinho aqui, vamos para Êxodo. Êxodo. Alguém quer ler o texto de Êxodo? Êxodo 12, 3. A ideia do cordeiro, vamos passear até a gente chegar em Apocalipse, tá bom? Êxodo 12, 3. Diante das milhares de manifestações sobre a leitura do texto, eu leio. Vamos lá. Êxodo 12, 3. Só para você, o que está acontecendo em Êxodo 12, 3? O povo de Israel ia sair do Egito, lembra? Se apressem, saiam do Egito. A 10ª praga, qual que foi a 10ª praga? A morte dos primogênitos. Está acontecendo, está de noite aqui. Deus vai instituir a Páscoa. E antes deles saírem, eles precisavam fazer uma coisa. Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo:
aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Dá uma olhada só o comecinho do versículo 5. O que está escrito aí? Só o comecinho. Opa! O cordeiro será sem defeito. Qual é a... Dá para ver a cor do cordeiro aí, gente? Dá, né? O cordeiro é branco, certo? Aqui, ó, cordeiro. O versículo 5, nós já temos um desenho dizendo o seguinte: o cordeiro será sem defeito. Lá no final do Antigo Testamento, lá em Malaquias, o pessoal estava trazendo o cordeiro para Deus, aleijado, cego, manco, arrebentado, semi-morto, acabado. Malaquias. Aí Deus fala assim, Malaquias pergunta para o povo o seguinte, olha, por que eles não oferecem esse cordeiro para o governador? Aí o povo fala, porque ele não vai aceitar. Ah, não vai? O governador não vai aceitar? E vocês acham que eu vou aceitar? Percebe? Quando Malaquias diz assim, olha só, olha a ideia. Bom, o animal está lá no meu curral, ele vai ser morto, não vai? O animal vai ser morto. Como vai ser morto? Ele já está morrendo mesmo, gente. A gente dá uma forcinha, porque é melhor pegar um que está arrebentado do que um inteiro, sem defeito. Lá Malaquias está terminando o Antigo Testamento e eles esqueceram do versículo 5. O cordeiro será sem defeito. Muito bem. Vamos avançar, vamos para Isaías. O cordeiro sendo desenhado nas páginas do Antigo Testamento. Isaías 53, 7. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Vocês se lembram quando Jesus estava diante de Pilatos? Um monte de acusações diante dele, e Pilatos falava assim, escuta, você não fala nada? Você não vai se defender? Estão te acusando aí de um monte de coisas, você não vai falar nada? Isaías 53, 7 diz que ele, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, ficava calado. Ele só abria a boca quando a heresia era muito grave. Quando a besteira era grande, aí ele corrigia. Pilatos fala assim, você não sabe que eu tenho autoridade para matar você e para soltar você? Aí ele falou, aí ele não aguentou. Não, aí a heresia já é demais. Ele fala assim, olha, você nem sabe, mas quem te deu, tem alguém que te deu que você nem o conhece, que é o Pai. Se do alto você não tivesse recebido essa autoridade, você não estaria aí. Mas fica na sua aí. Ele estava mudo até agora. Mas diante de heresia a gente não tem que se calar. A gente tem que corrigir. Caladinho. Mas a heresia é brava. Ele tem que falar. Muito bem, Isaías. Agora vamos para João. Evangelho de João. O cordeiro passeando pelas escrituras aqui. João 1, 29. Jesus se encaminhou em direção ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista ouviu. João Batista lá no meio do rio, e de repente ele olha lá no fundo e diz, puxa, é Jesus. É Jesus. E ele solta uma pérola. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis, olha com letra maiúscula, olha só, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 5. Depois, no versículo 36, 1:36, João não se contenta e vai repetir a mesma coisa. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus, com letra maiúscula. Agora, lá no Antigo Testamento estava minúsculo, agora já está maiúsculo.
Agora vamos para Apocalipse 13:8. Um salto de Êxodo para Apocalipse. Apocalipse. Acompanhe o raciocínio comigo. 13. Treze, 8. Vai juntando as peças aí. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Quando que o Cordeiro foi morto? Antes da fundação do mundo. Aí no nosso texto João diz assim: eu vi um Cordeiro como tendo sido morto. Morto quando? Morto desde a fundação do mundo. João fala que existe um livro da vida e que nesse livro, a gente vai falar dele depois, nesse livro é escrito todos os nomes, todas as pessoas, os salvos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, como tendo sido morto. Muito bem, avancemos. Agora, já está claro aqui, né? Êxodo, Isaías, João, Apocalipse. O que nós temos aqui em Apocalipse 5, inclusive, eu não sei se todo mundo conhece, mas existe uma belíssima canção, uma música evangélica baseada em Apocalipse 5. Eu estou tentando lembrar o nome aqui, acho que é a Canção do Cordeiro, a Exaltação do Cordeiro, alguma coisa assim, né? Uma música belíssima, que fala sobre esse ato aqui, a coroação do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Depois, se alguém achar o nome aí, vale a pena, a música é excelente. Vamos lá. Não, eu acho que não é isso. Eu acho que não é essa, eu acho que é outra. Vamos lá. Muito bem, versículo 6. Agora voltemos para o nosso texto. Vamos ver agora, daqui para frente vai ter muito louvor, muita adoração aqui no nosso texto. Versículo 6, as características do Cordeiro. João começa a dar detalhes sobre esse Cordeiro. E ele destaca 4 detalhes ou 4 características desse Cordeiro. Diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um Cordeiro como tendo sido morto, que é aquela marca aqui do sangue. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vocês conseguem enxergar o que está escrito ali? Qual que é o primeiro? Santo. Muito bem. Aqui João descreve 4 características. Ele descreve 4. 3 estão explícitas e uma é dedução. Uma está implícita. E eu começo pela implícita. A primeira característica que João fala sobre esse Cordeiro é que ele é santo. O Cordeiro é santo por causa da cor dele. Então isso aqui ele não diz, mas está implícito no texto. Primeira característica, ele é santo. Lá no Antigo Testamento falava que tinha que ser sem defeito, puro, santo, macho, 1 ano, tem todas as qualificações lá. Então a primeira característica é que esse Cordeiro é santo. Lembra do apóstolo Pedro, quando Jesus realizava alguma coisa mais extraordinária? A reação de Pedro, que era, lembra? Se afasta de mim, porque eu sou pecador. Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Agora isso está implícito. Agora veja o que está explícito. A segunda característica é que ele é vitorioso, por causa da expressão de pé. Ele diz, eu vi um Cordeiro de pé. O Cordeiro não está deitado, não está sentado, não está em cima de um monte de lenha, não está morto. Ele está em pé, com um golpe aqui. E quem é da roça, do interior, me parece que os animais acho que são mortos por aqui, né? Então veja, ele está de pé. Significa o seguinte, significa dizer que ele é vitorioso.
Na sexta-feira, ele foi para a cruz, ele enfrentou os apupos de uma multidão sanguessedenta, dizendo crucifica, crucifica. Foi morto, desceu ao Hades, como diz o credo apostólico. Tem o sábado, na manhã de domingo ele ressuscita. E aí João diz assim, eu vi um cordeiro, ele viu um cordeiro, que tem uma marca aqui, mas ele está de pé. Tomé não pediu para ver as marcas dele? Não pediu? Se eu não ver, se eu não pôr a mão nele, eu não vou acreditar. Ele está de pé, sexta-feira ele cai, domingo ele levanta. Um cordeiro como tendo sido morto. Esse como tendo sido morto implica duas coisas. Ele morreu, ele ressuscitou. E João deve ter tomado um susto, porque esse cordeiro está bem diferente do Jesus que ele colocou. Lembra que ele colocou a cabeça no ombro, no peito de Jesus? Cordeiro diferente, tem chifre, tem olho. Então a segunda característica, ele é vitorioso. Terceira, João diz que o cordeiro é onipotente. Veja só, ele tinha 7 chifres, está vendo aqui, ó? 7 chifres, 7. Quantos chifres tem um animal? Geralmente, 2. Aí você fala, pastor, mas eu conheci um amigo meu lá que tinha um chifre só. Ai, caramba, meu. Calma, Emanuel. Brincadeira. O Emanuel está tentando provar que pode ter um com um chifre só. O normal, 2. O animal tem 2 chifres, mas esse tem 7 chifres. Chifre na Bíblia significa poder, governo, autoridade. Se esse cordeiro não tem 2, mas tem 7, significa que ele tem todo o poder. Ele disse isso lá em Mateus 28. Todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está apenas repetindo com palavras diferentes para dizer, eu sou aqui o que eu disse em Mateus 28. Então ele é onipotente. Lembra do Salmo 139 lá? O Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. João diz que esse cordeiro é santo, é vitorioso, e diz também que ele é onipotente. O que mais? Ele é onisciente, por causa dos olhos, que são os 7, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Quantos olhos tem um bicho? 2. Uma vez eu fui falar disso, alguém falou, pastor, mas eu conheci um caca-olho. Eu falei, deixa eu apresentar logo o exemplo. Um dia ele teve 2, certo? Pastor, mas eu conheci um que era caolho. Que é para acabar com o meu argumento aqui, né? A regra, a exceção pode ter tal. A regra são 2 olhos. Mas aqui, ele tem 7. E os 7 olhos apontam para a onisciência de Jesus. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Quando Jesus estava no seu ministério terreno, os fariseus arquitetando um plano, aí Jesus falava assim, o que vocês estão falando aí? O que vocês estão arquitetando no coração? Não é assim que ele falava? O que vocês estão arquitetando aí no coração? 7 olhos. Exato, a Marlene está lembrando. Quando ele não respondia, o que eles estavam pensando. Não falando, pensando. Então João diz, olha, aquele choro do apóstolo João, o ancião chega e diz assim, não precisa mais chorar, porque nós já encontramos o Cordeiro, ele é santo, vitorioso, onipotente, onisciente. Sigamos. Versículo 7.
Finalmente, o cordeiro, depois de toda essa descrição, esses atributos, essas qualidades, ele pega o livro, sem pedir licença. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, sem pedir licença. Ele vem, lembra da câmera? A câmera sai do zoom, volta para a tela principal, mostrando o trono, e agora João diz no versículo 7 que ele pega o livro, ele precisa ser aberto. Sigamos. E aí, finalmente, para a gente terminar aqui, os versículos 8 a 14, agora vão mostrar o seguinte. Vão mostrar que o Cordeiro é adorado. O Cordeiro é adorado. E nessa adoração, João destaca aí 4 verdades. Qual que é a primeira? Vocês estão enxergando? Os adoradores. Ele vai falar de adoradores. No versículo 8, quem são os adoradores? Versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Então, em linhas gerais, ele está dizendo assim, olha, ele vai ser adorado por quem? Pelos anjos e pela igreja. A gente já viu isso. Certo? Ele vai ser adorado por os seres viventes, representam o mundo angélico. Anjos, arcanjos, serafins e querubins. Quem mais vai adorar? Os 24 anciãos, que representam a igreja. Os 12 do Antigo Testamento, os 12 do Novo Testamento. Quem são os adoradores? João diz, seres angélicos ou angelicais e a igreja. Versículo 9. O que mais aí que é dito? Segundo, o resgate. Por que o Cordeiro vai ser adorado? Porque ele fez um resgate. Versículo 9. E entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O resgate é o sangue. O Senhor é digno de pegar o livro, de abri-lo por causa do resgate, por causa do sangue. Um cordeiro de pé, lembra? Ele não tem o sangue aqui? Ele está de pé, mas tem a marca. O Senhor é digno de pegar esse livro, porque o Senhor pagou o preço do resgate. Qual o preço do nosso resgate? O sangue. O apóstolo Pedro vai dizer na sua carta que nós não fomos comprados por ouro, por prata, por pedras preciosas, por coisas perecíveis, por coisas desta vida. E aqui João vai dizer assim, você e eu fomos resgatados pelo sangue. O sangue, no Antigo Testamento, ocupa um papel fundamental de perdão, de resgate, essas coisas. O resgate é o sangue de Jesus. Nenhuma gota que foi derramada na cruz por Jesus foi em vão. Nenhuma gota. Inclusive aquelas antes da cruz. Lembra que Lucas era médico e que ele falava que enquanto ele orava, suava? O que caía no chão? Sangue. Nenhuma gota se perdeu. E João diz assim, ele é adorado porque ele pagou o preço do resgate, o sangue. 3, qual 3 aí? O alcance, qual é o alcance? Versículo 9. Ele comprou gente que procede de toda tribo, língua, povo e nação. O alcance, as nações, as tribos, os povos. Vocês já viram um cântico que a gente canta, não tem? Como que é o nome do cântico? Eu não vou cantar aqui para vocês não irem embora. De todas as tribos, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar.
Estou aprovado, Raquel? Tô aprovado. Caramba. A Raquel aprova fácil, viu? A gente canta, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Veja, muitos, e não todos. Então, João diz assim, olha, o Cordeiro é adorado. Quem são os adoradores? O preço do resgate, o alcance e a posição. Versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Qual é a nossa posição? Uma posição agora de sacerdote. Vocês e eu somos sacerdotes. A reforma protestante do século XVI defendeu o sacerdócio universal de todos os crentes. Lembra que no Antigo Testamento tinha alguém que era o representante? Lembra de Arão, o sumo sacerdote? Eu não preciso mais do Arão. Não preciso mais da oração. Pede para o pastor, que o pastor tem uma oração forte. Não, gente. Vai achando, não acha que é tão forte não, viu? A sua também é forte. Às vezes a gente brinca na reunião de oração. Pede para o fulano, que o fulano tem uma oração forte. E a sua é fraca? Eu já passo, Aline. Então, versículo 10. A posição é o reino. Muito bem, deixa eu levar, Diego, por favor, leva o microfone para... Aline, não faz pergunta difícil, hein, Aline? Minha leitura é pouca e minha memória é fraca. Não é nem pergunta, pastor. A música, eu acho que é essa, Digno És, da comunidade da Vila da Penha. Acho que ainda é da época que a Aline Barros fazia parte dessa comunidade. Digno És? Digno És. É baseada nesse... Apocalipse 5. 5:9, tá certo. Eu achava que era canção do Cordeiro, canção do Apocalipse. Quem falou aí? Uma voz do além aí. Aqui. Tá bom, obrigado, viu? Verdade, tem esse, ao que está sentado no trono, né? Alguma coisa assim, tem. Mas o resumo, podem cantar os três aí, tá? Pode cantar. Eu vou chamar no final Aline, Moacir, qual que é o seu nome? Marcelo. Os três vêm aqui, cada um canta a sua ou junto, tá bom? Muito bem, deixa eu só finalizar aqui. Espera aí. Então veja, o resumo do capítulo é o seguinte. O capítulo vai falar sobre a dignidade do Cordeiro. É um momento em que essa cena provavelmente é quando ele volta para o céu, Atos 1. Lembra que ele está subindo? Aí as pessoas olhando para cima, e as pessoas falam, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vai descer. Então é provável, é possível, que quando ele sobe, quando ele cumpre o seu ministério, ele é coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a melhor pista que nós temos é Apocalipse 5, para descrever esse evento. Muito bem, então olha só, a dignidade do Cordeiro. O Cordeiro é o digno procurado. Lembra o que o anjo perguntou? Quem é digno? Lembra? O digno procurado, versículo 2. Depois ele é o digno encontrado, não chore, João. E depois ele é o digno adorado. Procurado, encontrado, adorado. Essa é a ideia do capítulo 5. E só para finalizar aqui, nesses 43 minutos que eu ainda tenho... não, brincadeira, tenho menos. Versículos 11 e 12, o que nós temos aqui... Veja que interessante, uma curiosidade, os 7 atributos de louvor celestial. O céu canta, o Cordeiro está sendo adorado, o céu canta e, curiosamente, são 7 atributos de adoração. Veja só, 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, e milhares de milhares,
proclamando em grande voz, um grito: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Se você contar, 7. Porque o livro é métrico. É tudo pensado. Todos os meus movimentos são friamente calculados, alguém diria. Veja, eu vou contar novamente aqui, 7. A adoração celestial adora o Cordeiro por 7 atributos. Então veja, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7. Ele é adorado pela sua perfeição, porque ele venceu, porque ele está de pé, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Versículo 13. Agora é uma adoração universal, não apenas celestial. João vai colocar aí, vai acrescentar o mar agora. Veja só, versículo 13. Na verdade, ali onde você está vendo 7, é 4, tá? Sempre o Ibope sempre erra ali. Então, nessa adoração, o céu destaca 7 atributos, a terra ou o universo destaca 4. Versículo 13. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor 1, e a honra 2, e a glória 3, e o domínio 4, pelos séculos dos séculos, que é a mesma forma de dizer eternamente. Então ele acrescentou o mar aqui. Veja, o céu adora, a terra adora, debaixo da terra adora, o mar adora. Aí a gente tem que ir para os Salmos, né? O Salmo 150 termina dizendo assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Adoração celeste com 4, adoração universal, aliás, adoração celeste com 7 atributos, adoração da terra ou universal com 4. E o último versículo, versículo 14, a adoração continua, ele volta para a adoração geral agora, anjos e igreja, versículo 14. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. O que é amém? Assim seja. Todo aquele coro angelical, todo mundo adorando, o céu, a terra, debaixo da terra, o mar, todo mundo adorando. E aí vem os seres angelicais e a igreja, e aí eles falam: amém. Amém. Então é isso. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 5, a exaltação do Cordeiro. Eu quero mostrar semana que vem próximas cenas, se Deus quiser. Na aplicação, apenas destacando rapidinho aqui, 3 lições. Reconhecer a exclusividade de Jesus, é o versículo 3. O anjo pergunta: quem é digno? Só ele é digno. Segundo, agradecer a Deus pela vitória de Jesus, versículo 5. João, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E se ele venceu, você também é vencedor. Número 3, adorar a Deus, adorar a Jesus pela sua dignidade. Ele toma o livro da mão direita sem pedir licença, e aí todo mundo começa a adorar, e só tem uma coisa para você e eu fazermos: começar a cantar. E aí o Moacir e o Marcelo, cada um começa ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, e aí a gente começa a louvar. Deixa eu mostrar o que vai acontecer semana que vem. Semana que vem, se Deus quiser, o Cordeiro abre os selos. O que tem nesse livro? Semana que vem eu trago o do Joel Medina aqui. Nós não conseguimos o original, mas nós já temos uma cópia, e o do Joel é egípcio. Então, olha que interessante aqui, é que não dá para ver. Aqui tem 6 selos, não tem? Eu sabia que vocês iam falar. É que, na verdade, tem 7. Quem olhar para ali tem 7, está vendo ali? Ali tem 7.
é que a ideia é o seguinte, ó, o primeiro já foi arrancado, certo? Aqui, ó. Aí fala, pastor, não são 7. Eu contei 6. Foi o Diego. Sempre tem um abençoado, viu? Ó, o Diego contou assim, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pastor, tá faltando 1. Tá aqui, viu, gente? Ó, ele tá aqui, ó. Ali na televisão aparece. A ideia é o seguinte, ó. Tirou o primeiro selo. O que acontece? Semana que vem. Semana que vem. Ah, deixa eu só mostrar aqui Semana que vem o que a gente vai falar é sobre isso aqui, ó. Os cavaleiros do Apocalipse. Já ouviram isso, já? Já ouviram? Quem não ouviu, né? Os 4 cavaleiros, os selos vão ser abertos e aí começa, ó. Cavalo branco, cavalo. Que cor? Vermelho, preto, amarelo. Semana que vem vamos falar só sobre os cavaleiros do Apocalipse, se Deus quiser, tá bom?